Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu venho aqui para responder aquela pergunta que vocês estão vendo aí no título do vídeo e que é feita para todo professor de biologia e para todo mundo que trabalha com evolução. Afinal de contas, então quer dizer que nós viemos do macaco? Que o ser humano veio do macaco? Será que é isso mesmo? Será que não é? Como é que responde isso daí? É isso que o pessoal evolucionista diz, que o ser humano veio do macaco, caramba, quatro? Pois bem, eu vou responder esta pergunta aqui nesse vídeo, não que eu não tenha respondido ela já em vídeos anteriores, mas aqui vai, digamos assim, uma junção de dois vídeos anteriores meus, antigos, que aliás eu fui rever hoje para gravar esse aqui e eu quase não gravei, porque eles estão tão bons aqueles vídeos. Tudo bem, com uma ou outra ressalva que eu vou fazer aqui, mas esses vídeos estão tão bons, que é um vídeo que eu gravei há 10 anos atrás, chamado Sim, Somos Todos Macacos, que foi naquela época da polêmica do Daniel Alves. O Daniel Alves ainda estava em alta naquela época, né? Enfim, de qualquer maneira o vídeo tá lá e tem um comentário fixado com algumas atualizações que eu fiz já fazendo, uma releitura do vídeo 10 anos depois. E tem um outro vídeo que eu falei também sobre alguns fósseis que foram encontrados lá da origem dos primatas ainda, do Eoceno, etc. Eu comentei em 2016, foi uma descoberta que fizeram, foi muito interessante, e também eu falo um pouco lá das coisas com relação aos primatas. Eu vou falar uma junção desses dois vídeos aqui nesse, tá? Vou tentar resumir para deixar a coisa mais dinâmica. E aí muitos de vocês, inclusive vocês biólogos que estão me assistindo, podem já ter a resposta pronta e falar, pô, Pirula, eu não preciso ficar ouvindo você falando por sei lá quanto tempo para responder se o ser humano veio ou não do macaco, né, do que diz respeito ali às ideias evolutivas. Isso daí é uma ideia errônea, não, é que nós temos um ancestral em comum com o macaco, tal, não, o ser humano não veio do macaco, tal, não sei das quantas. E eu vim aqui para dizer que, na verdade, veio. Sim, o ser humano veio do macaco. Aguarde até o fim do vídeo. Tem sim uma parte que é um entendimento errôneo da maior parte da população, né? Enfim, a confusão mais comum entre as pessoas leigas, e por isso justifica a gente ficar fazendo esses eufemismos, quer dizer que, sei lá, a gente tem um ancestral em comum com o macaco. Mas eu vou explicar isso agora a partir de um questionamento muito simples, que na verdade é o primeiro questionamento que você deve fazer para qualquer pessoa que vier te perguntar se o ser humano veio do macaco ou não. Ou que venha afirmar, né, a ciência diz que o homem veio do macaco e tal. Qual é a pergunta que você tem que fazer, tá? E você vai me prometer que você vai fazer essa pergunta sempre que alguém vier com esse papinho. O que de fato é um macaco? Sabe, macaco é um termo muito genérico. O que raios é um macaco? Algumas pessoas vão falar, o macaco, a pessoa já viu alguma vez um sagui, um macaco prego, que são primatas muito comuns aqui no Brasil, vai falar, isso daí é um macaco. Tá bom. Outras pessoas vão dizer que o macaco é um chimpanzé. E aí você vai falar, bom, tá certo, você pode concordar que o chimpanzé também é um macaco, mas cara, na boa, o macaco prego e um chimpanzé são tão diferentes um do outro, mas tão diferentes um do outro, que dizer que os dois são a mesma coisa desse exemplo genérico do que é um macaco é uma coisa realmente muito complicada. É porque como a maior parte das pessoas que nunca se preocupou em estudar os bichos, também nunca se preocupou em pensar no que define um bicho ou não, talvez possa parecer que não haja tanta diferença assim entre um macaco prego e um chimpanzé. Mas a verdade é que tem, e não é pouca. É uma diferença muito, muito, muito grande, tá? E isso é só um exemplo para mostrar como que o termo macaco é absurdamente genérico, tá? Então, quando o pessoal fala, o ser humano veio do macaco, você está dizendo que há apenas um tipo de macaco. Essa frase é uma coisa muito complicada por causa disso. O ser humano veio do macaco. Como assim do macaco? Você está falando como se existisse só um macaco no mundo. E aí você vai achar que isso é um detalhe bobo, que não, Pirula, mas você tem que entender o que a pessoa... Não é um detalhe bobo. É um detalhe muito importante. Na verdade, não é um detalhe. É algo fundamental dessa frase. Não existe só um macaco no mundo. Então ela tem que especificar de qual macaco esta pessoa está falando. Não é o ser humano veio do macaco. Qual macaco? Entendeu? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre definições. De novo, nada que eu já não tenha dito em outros vídeos, mas vale a pena repetir aqui, fazer tudo bonitinho, tudo redondinho. Aliás, sabe outra coisa que eu já falei em outros vídeos e que
compensa repetir aqui nesse vídeo? Que eu estou sendo novamente patrocinado pela Insider. Olha só que legal, a Insider que faz roupas aí com esse tecido especial aqui. Eu estou vestindo um moletom aqui da Insider, né? Não é moletom porque não é o tecido, não é de moletom, mas é um casaco aqui, super confortável da Insider. É um tipo de roupa que cai bem, assim, não incomoda, você não fica com aquela sensação de que está vestindo alguma coisa que está te atrapalhando. É muito confortável, tem esse lance da antitranspiração, no caso, né? Não é que ela impede que você transpire, mas ela faz com que o suor evapore mais rápido e também demora mais para ficar fedido, exatamente por causa disso. Então, quer dizer, é um tipo de roupa que depois que você começa a usar, você fica mal acostumado, sendo bem honesto, e especialmente quando você estiver falando de roupa de baixo. Eu sei, fica chato também ficar repetindo esse monte de vezes, mas, cara, na boa, assim, é disruptivo. A vida vira outra depois que você descobre as roupas de baixo da Insider. E também não é só isso, né? Tem boné também, né? Tem outras, né? Eu coloquei aqui, aí eu fico verde no verde, né? Aqui fica uma coisa muito... parece o Fidel Castro. Enfim, tem boné, tem calça, tem bermuda, tem meia, tem um monte de roupas aí, de peças de vestuário para vocês escolherem. E clicando no link que está aqui embaixo, que é Semana do Consumidor, tá? Semanas do Consumidor, no caso, vocês têm 15% de desconto. E se você combinar com as ofertas do site, o desconto total pode chegar a até 30%. E ainda por cima, o cupom do Pirula aqui embaixo na descrição oferece frete grátis. Vale muito a pena, hein? Clica no link. Clica, pausa o vídeo e clica no link. E dá uma olhada lá. Pode ser que você não se interesse por nada, que você não esteja procurando nada desse tipo, mas caso você esteja buscando alguma peça de roupa, dá uma clicada aqui, tá? E você também ajuda o divulgador científico, porque aí a Insider vai saber que você entrou através do meu link, e isso vai contar para que continue com essa parceria aí que eu estou tendo com eles. Da qual eu faço muito gosto, porque é um produto de qualidade e eu não estou enganando vocês quando eu estou fazendo propaganda deles, tá certo? E mesmo que você esteja na dúvida se você vai ou não comprar roupa deles, compra uma cueca. Pelo menos uma. Depois você me fala. Depois você me fala. Então, vamos voltar. Eu falei mais de uma vez em outros vídeos sobre definições taxonômicas. Para a gente poder trabalhar com formas de vida, você precisa defini-las, tá? É isso que a ciência da zoologia e da botânica também, e de outras áreas que estudam a biodiversidade, é isso que a gente faz. Você precisa saber o que você está falando. Então você vai estudar besouro, você precisa saber o que é um besouro, você precisa de definições do que é um besouro. Um besouro não é qualquer bicho que parece um besouro. Você tem que saber exatamente o que é aquilo. Sei lá, você trabalha com aves. Tá, uma ave é muito obviamente uma ave porque todos os intermediários entre uma ave e qualquer outro bicho estão mortos, então as aves que sobraram são flagrantemente diferentes de qualquer outra forma de vida. Você não precisa de uma grande especialização para poder olhar para um bicho e saber que é uma ave ou não. Mas se você precisar definir uma ave, definir mesmo em termos o que é uma ave, quais são as características que você colocaria ali? O zoólogo precisa saber fazer isso. E hoje, como a gente tem toda uma cadeia de características intermediárias em vários fósseis, né, do registro que a gente já encontrou, que vão desde lá de um bichinho pequenininho, mais ou menos bípede do começo do Triássico, até um pardal. Você consegue ter toda uma cadeia de características intermediárias, fica mais difícil de você fazer uma definição ou outra baseada simplesmente na aparência. Tem que ter definições um pouco mais objetivas. Esse lance de descrever coisas é muito interessante, porque eu estava pensando esses dias na minha escola, né, quando eu estava entrando no Fundamental 1, né, eu estava acho que na primeira ou segunda série, a minha professora tinha um livro de ciências que era muito interessante. Depois eu queria até achar de novo esses livros, deve estar na casa, a minha mãe deve ter guardado, porque, putz, era muito legal. E a primeira coisa que ele ensinava nesse livro de ciências era como descrever alguma coisa. Então era você acender uma vela e descrever a vela. E não era só descrever a vela. Ah, tá, ela é branca, cilíndrica, ela tem um pavio no meio, ela tem não sei o que lá. Como ela estava acesa, você também tinha que descrever o fogo e descrever a ação do fogo na vela, ou seja, o que estava acontecendo. Ah, ele derrete, primeiro a cera faz uma pocinha lá em cima, depois ela escorre pelos lados, tal, não sei o que, não sei o que lá. Cara, se você for parar pra pensar, isso é incrível. Você ensinar a criança a saber descrever o que está vendo, ou sentindo, ou ouvindo, enfim. Porque não é só eu tô vendo, não é só eu tô sentindo, não é só eu tô ouvindo. O que raios você está vendo, ouvindo ou sentindo, sabe? Tipo, você tem que saber colocar isso em palavras para que isso consiga ser perceptível em texto
para outras pessoas que não estão vendo, não estão ouvindo ou não estão sentindo aquilo que você está presenciando. Então, olha, cara, parando para pensar, que extraordinário foi o meu ensino no Fundamental 1 com esses livros de ciência, que como se fossem várias apostilinhas, nem formavam um livro, era um troço super interessante. Na boa, que legal isso daí. E pode parecer maçante, pode parecer sem sentido, mas, cara, como faz falta isso no mundo? E você percebe que isso faz falta até no dia a dia, quando você vai lidar com as pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabem descrever o que estão vendo. E aí isso gera um ruído de comunicação que poderia ser facilmente resolvível se as pessoas se preocupassem em definir as coisas. Isso aí é uma coisa que você ensina. E, pois bem, eu estou aqui para ensinar o que na zoologia a gente tem para poder definir os grupos com que a gente está trabalhando ou que a gente está analisando, etc. Então, vou falar de primatas aqui. Muita gente pergunta para mim qual foi a origem dos primatas, porque aí você fala, você explica de onde veio o ser humano, tal, você vai falando toda a linhagem, tal, e quando você termina, a pessoa para e fala assim, mas você não explicou de onde veio o primata. Como que eu não expliquei? Meu Deus, eu estou há 40 minutos falando disso. Mas enfim, a pessoa não entendeu. Então eu vou explicar aí mais ou menos o que a gente sabe da origem dos primatas em poucos minutos, tá? Existe um grupo de mamíferos cujo ancestral em comum tinha cara de musaranha, né? Eu sempre vou repetir isso. Tem aquele meu vídeo famoso já da evolução e dispersão dos mamíferos, que eu falo lá que os ancestrais dos mamíferos, de todos os grupos de mamíferos, tinham cara de musaranha. Esse grupo chama-se Euarchontoglires, eu sei, é um nome super complicado, mas não se preocupe, eu vou destrinchar esse nome para vocês, que ele é composto basicamente por duas grandes linhagens. Uma é a linhagem dos glires, já sabe um pedaço do nome lá, Euarchontoglires, né? Os glires são os roedores e lagomorfos. Então, roedor, todo mundo sabe o que é, né? Vai desde um camundongo até uma capivara, mas você tem ali uma dos grupos, né, que a gente chamava costumeiramente de ordem, né? Uma das ordens mais numerosas em número de espécies dos mamíferos atuais. São milhares de espécies. E o outro grupo, que está junto com os roedores dentro de glires, são os lagomorfos, que são basicamente os coelhos. Coelhos, lebres e os cones, que são uns bichinhos muito bonitinhos, que em alguns países eles chamam de pica. Eu tento evitar esse nome para evitar a quinta série que está dentro de cada um de nós, mas enfim, né? Você tem aí os coelhos, as lebres e as picas, tá? Enfim, lagomorfos e roedores formam o grupo dos glires, tá certo? Isso daí, do ponto de vista evolutivo, está muito bem documentado, principalmente usando dados moleculares. E o grupo irmão dos glires são os Euarchonta. Arconta significa do grego algo como dominantes. Então os Euarchonta seriam os verdadeiros dominantes. Então decompus o nome aí, né? Euarchontoglires é o clado que inclui os Euarchonta e os glires, tá certo? E quem são os Euarchonta? Os Euarchonta são um grupo de bichos que os representantes atuais vivem todos em árvore. E, na verdade, o ancestral em comum provavelmente já era arborícola. O primeiro grupo a se separar dos demais ali, e que mantém provavelmente o formato mais primitivo, né, ou as características mais primitivas, é um que chama escandência, e que ele inclui os musaranhos arborícolas. Ou seja, um bicho com cara de musaranho e arborícola. Ou seja, já começa ali essa tendência, né, de que o negócio é para viver nas árvores mesmo. Algumas filogenias moleculares estão tirando os musaranhos arborícolas desse grupo, tá? Estão colocando ele para perto dos roedores, mas todas as filogenias que incluem os grupos fósseis, e que por causa disso são obrigados a incluir as características morfológicas, nessas análises os musaranhos arborícolas entram ali dentro de Euarchonta. Tá? Então, eu, como sou paleontólogo, tenho meus vieses, para mim, esses bichos estão dentro ali de Euarchonta, tá certo? E um outro bicho que eu já citei a exaustão aqui no meu canal, que são bichos super interessantes, que também são Euarchontoglires, são os colugos ou lêmures voadores, porque de fato o bicho parece com um lêmure, não à toa, né? Ele tá ali próximo dos primatas, mas ele possui aqueles patágios, né? Aquelas peles que grudam os membros, os dedos, tal, não sei o que. Ele tem uns bração super compridos e ele faz aquelas planagens, né? Ele consegue planar de uma árvore para outra. Eles vivem só no Sudeste Asiático. Hoje são pouquíssimas espécies, acho que são 2 ou 3 no máximo. E eu gosto muito deles. Eu acho que eles são uns bichos muito interessantes. Eu queria um dia poder ver um pessoalmente. E os colugos, que são de uma ordem chamada Dermóptera, e os primatas, juntos eles formam o clado Primatomorpha, ou seja, já são os bichos com cara de primata ali. A gente tem uma sequência de fósseis bem antigos, ali também do Eoceno, Oligoceno, muito interessantes, que são basicamente uma mescla entre musaranho arborícola e um primata, sabe? Um lêmure, pelo menos. São todos fósseis, a gente costumava chamar eles de Plesiadapiformes, né? Porque você tem um gênero Plesiadaps, que é conhecido há muitos e muitos anos pela ciência, que é muito completinho, e você vê que ele já é meio que um musaranho arborícola com uns braços e umas pernas muito compridas,
já com os dedos meio opositor, assim. Cara, é sério, ele é um musaranhocaco. Ou um macacoranho, né? Assim, é sério, ele é um musaranho macaco, é muito interessante. E hoje a gente sabe que eles não formam um grupo monofilético apenas, né? Não é só o grupo dos Plesiadapiformes, não. Eles têm várias características intermediárias, ou seja, com perdão da palavra entre aspas, eles são fósseis intermediários, tá? A gente não gosta de usar muito esse termo, e eu já expliquei isso num vídeo que eu falo, cadê os fósseis intermediários, né? Que são simplesmente centenas, mas enfim, né? Para isso você tem que estudar e entender o que significa. Mas já tem um vídeo do meu canal falando só sobre fóssil intermediário, não vou ficar repetindo aqui. Mas você tem então essa escadinha muito legal ali, rumo à linhagem dos primatas, formado por esses bichos que a gente chama em linhas gerais de Plesiadapiformes, tá certo? Eu preciso citar essa questão do registro fóssil, porque é muito interessante que exista esse registro, porque as pessoas acham que não, os primatas vieram do nada, sabe? Ah, ninguém explica a origem dos primatas. Como não? É só estudar, tem um monte aí de fósseis para demonstrar isso daí. Então chegamos em primatas, e agora que a gente chegou em primata, eu vou explicar para vocês que existem duas formas de fazer uma definição de grupo. No caso aqui a gente está falando de zoologia, mas na botânica também serve, quem estuda bactéria também consegue e tal. Que é a definição filogenética e a definição por sinapomorfias, ou seja, seria a definição anatômica, digamos assim, mesmo que isso inclua base molecular. As duas definições são dadas usando bases evolutivas, mas só um tipo é exclusivamente evolutivo. O outro, que é o de características anatômicas, né, sinapomórficas e tal, esse, apesar das características serem listadas usando um fundamento evolutivo, você não precisa de evolução para aceitar, né? Então, você que é criacionista, que acha que evolução é uma bobagem, que não sei o quê, que não veio do macaco, caramba, 4, você não precisa acreditar, entre aspas, em evolução para aceitar que humanos são primatas, por exemplo. Porque você tem características físicas, anatômicas, que listadas definem um primata. Então, dentre essas características está o aumento do cérebro, né, e os tipos de osso que formam a calota craniana. Você tem os olhos encaixados em estojos ósseos que são fechados por todo lado. Se você for ver outros mamíferos, você vê que as órbitas elas não são 100% fechadas aqui na lateral. No caso dos primatas são. É uma caixa óssea mesmo que fecha as órbitas, voltadas para frente, por causa da ancestralidade arborícola, tal, não sei o que, mas eu não vou ficar explicando isso aqui. O tipo de dentição, né? Então a quantidade de molares, de premolares e tudo mais. Tem a bula timpânica, que é formada por uma extensão do osso petrosal e que circunda um labirinto membranoso, tá? Então essa característica do ouvido é muito importante. Uma grande articulação de todos os membros, né? Seja nos braços, nas pernas, tal, nós somos muito flexíveis, coluna muito flexível. Outros mamíferos não possuem essa mesma flexibilidade que os primatas possuem. Também adaptações para a vida nas árvores, tal, não sei o que, é um mundo tridimensional. Dentre essas articulações também, esse movimento de pronação é muito importante, né? Ou seja, o giro do rádio sobre a ulna. Isso é uma coisa que não é todo grupo de mamífero que tem. Outras adaptações importantes para a vida nas árvores. O polegar opositor não só nas mãos, mas também nos membros posteriores. É porque o ser humano em particular, porque ele possui um hábito de vida bípede, tem o dedão voltado para frente, mas todos os outros primatas possuem o dedão voltado para trás, o dedão do pé. As pontas dos dedos terminadas com essas almofadinhas cheias de impressões digitais. Isso aqui é muito importante para não escorregar dos galhos. Então você vê que, inclusive, a gente tem uma convergência evolutiva muito louca com koalas, né? Os koalas lá na Austrália também possuem dedos com essas almofadinhas e com impressões digitais. Essas ranhuras que formam as impressões digitais são uma superfície para aumentar o atrito com os galhos, para na hora que você estiver pulando ali de galho em galho, não escorregar com tanta facilidade. As garras atrapalhariam também esse processo. Então, você tem as garras no começo, né, principalmente mais achatadas. Então, se você for ver, alguns dos primatas ainda possuem uma garrinha na ponta do dedo. Então, os társios, os lêmures, etc. Mas a maioria dos primatas possuem apenas uma unha achatada aqui em cima, que faz uma proteção ali para a ponta do dedo, sem atrapalhar com isso os movimentos, né, que o bicho tem que fazer durante a vida dele. Apenas 2 glândulas mamárias, que se não me engano também tem em elefante. Algumas dessas características estão presentes em outros grupos de mamífero, mas todas elas em conjunto só estão presentes nos primatas, tá? Se você pegar toda essa lista de características, tem outras moleculares também, de anatomia interna do cérebro, por exemplo, tal, não sei o que, da retina, tal. Se você pegar todas essas características, você consegue definir um primata, e o ser humano entra como primata.
Então essa é a definição baseada em sinapomorfias, tá? A definição anatômica, tá? Do que é um primata. E tem a definição filogenética, que é a definição baseada em ancestralidade comum, né? E da onde que vem cada uma das linhagens, tá? E aí você define como o ancestral comum mais recente entre um grupo e outro e todos os seus descendentes. Isso é o que a gente chama de definição filogenética, porque ela vai trabalhar com as relações de parentesco entre as formas de vida e vai estabelecer que o que define os grupos é quem está dentro dele. E aí, dependendo de quais forem os seres vivos ali, animais, plantas, enfim, bactérias, que estejam ali dentro, aí aquele grupo merece receber aquele nome, tá? Então essas definições, elas são colocadas, elas são postas, tá? Então é o ancestral comum mais recente, é importante que seja o mais recente, porque o ancestral comum você tem com todas as formas de vida, então não dá para ser qualquer ancestral em comum, tem que ser o ancestral em comum mais recente entre um bicho ou outro, uma planta ou outra, um grupo ou outro. O clado dos primatas, que é, por definição, o ancestral em comum mais recente entre um lêmure e um ser humano. E todos os seus descendentes. Então é importante que todos os descendentes estejam inclusos ali. A partir daquele ancestral em comum e todos os seus descendentes, né, desde que inclua um lêmure e um ser humano. Então, isso é um primata. Então, por definição, nós somos primatas. E você tem pelo menos, né, eu fiz uma conta rápida aqui, 478 espécies de primata vivas hoje no mundo. Eu achei aqui que às vezes pode variar entre 300 e tanto e às vezes até 500 e tanto, dependendo do tipo de classificação que você usa, se subespécie vira espécie, se o gênero divide em mais de uma espécie, enfim. Mas que eu consegui contabilizar aqui de grupo por grupo, deu 478 espécies de primatas vivos hoje. E as relações evolutivas entre eles são muito interessantes. Eles se dividem principalmente em dois grupos. Um que a gente chama de Strepsirrhini e um que a gente chama de Haplorhini. Rhini é nariz, tá? Em grego. Então, o formato do nariz é que é o mais importante. Strepsirrhini, a gente pode traduzir como vai... Eu sei que não é o ideal, mas focinho molhado, digamos assim. São os primatas cuja mucosa do nariz não foi internalizada. Ou seja, eles têm aquele nariz que parece nariz de cachorro, nariz de gato, ele é molhadinho. A mucosa é externalizada. Então, não à toa, são primatas que possuem uma, entre aspas, cara de cachorro, que são os lêmures, que são mais ou menos umas 100 espécies, que hoje estão restritos apenas à ilha de Madagascar, mas não foi sempre assim, porque a origem desse grupo provavelmente foi na Ásia, e eles se espalharam por todo o sul da Ásia e a África, aproveitando uma época em que o clima era muito parecido ali naquela faixa. Mas o que acontece? Na virada do final do Eoceno para o começo do Oligoceno, você teve uma pequena extinção em massa que pegou principalmente essa fauna ali do velho mundo, digamos assim, né? África, Europa e Ásia, porque o planeta esfriou muito, tá? Teve a questão da separação da Antártica, né, da América do Sul, então você teve o começo do congelamento da Antártica nesse período, tal, enfim, formar a calota polar, abaixa nível do mar, sabe, o planeta fica um pouco mais seco, você tem uma série de outras coisas ali envolvidas, talvez até uma queda de asteroide, ou erupção vulcânica, tal, a gente tem ali as hipóteses de por que aconteceu essa pequena extinção em massa, mas a gente consegue observar essa troca de fauna do Eoceno para o Oligoceno. E foi mais ou menos nessa época que os lêmures desaparecem da África e ficam meio que restritos a Madagascar. Então, hoje eles só existem lá. Infelizmente não existem em outros lugares, seria legal ter lêmures em outros lugares, mas que bom que eles ainda sobraram em Madagascar, ainda que todos eles hoje corram risco de extinção. Além dos lêmures, você tem também os lores. Os lores são só 35 espécies vivas hoje que existem na África e na Ásia, tá? Então esses são um grupo de bicho que continuou vivendo ali nos dois continentes. Eles são principalmente noturnos, eles têm uns olhões bem grandes assim, e eles ficaram até razoavelmente conhecidos na internet porque algumas pessoas criam eles como pet, né? Tem até um vídeo que ficou conhecido, que eles levantam os braços assim, quando recebem uma coceirinha ali, um carinho na barriga, no peito e tal. Existem grupos de preservação animal que fazem forte campanha para esses bichos não serem usados como pet, porque não há domesticação segura para eles. O ambiente doméstico humano, principalmente urbano, faz muito mal para eles, tá? Por uma série de questões que eu não vou ficar abrindo aqui, então não é para ter esse bicho como pet. No Brasil dificilmente você vai ter, mas enfim, só para lembrar vocês que existe essa campanha e só para fazer uma referência, porque muitas pessoas só viram um lores na sua vida em videozinhos na internet em que eles aparecem e eles são muito fofinhos, muito bonitinhos e tal. O que acontece? Esses dois grupos, então, de primatas vivos hoje, que são aí essas 130 e poucas espécies, são os strepsirrhíneos, ou seja, aqueles cuja mucosa do nariz está exposta, então eles ficam com aquela cara de cachorro. Na verdade, se você for olhar os últimos Plesiadapiformes, né, que são esses fósseis aí que eu estava falando para
vocês, eles meio que já têm aquela cara de lêmure mesmo. Já fica com aquela cara. Esse é o padrão ancestral. Essa cara mais comprida, com o focinho molhado, mas com os braços muito longos, já esses dedos, né, com o polegar opositor, tanto nas mãos quanto nos pés, tal, não sei o quê. Sabe, eu vi uma vez um lêmure num zoológico, né, aqueles lêmures vermelhos, é um bicho muito bonito. E, cara, quando você vê esse bicho de perto, parece realmente que você pegou a cabeça de um cachorro e colocou no corpo de um macaco. É muito estranho, é muito estranho. Por quê? Porque a gente está falando de bichos com características intermediárias. Oh, mas que coisa extraordinária. Não, que coisa extraordinária. Não que a característica anterior seja de um cachorro, vocês entenderam, né? É mais aquela cara de musaraña arborícola mesmo, né? Esse bichinho com um focinho mais comprido e tal. E o grupo irmão dos estrepsirríneos são os aplorríneos, tá? De novo, rine quer dizer nariz, né? E aplo significa simples, sabe? Ou seja, não dobrado, com uma dobra só, alguma coisa nesse sentido, né? Então seria o nariz simples, que é aquele nariz de macaco, entre aspas, que a gente já está acostumado a ver, que a mucosa é coberta, né? Então são só as duas aberturas aqui e por cima a pele normal, cobrindo, né, essas aberturas. Então não é aquele nariz molhado, aquele nariz úmido que a gente está acostumado nos outros mamíferos. Então, os aplorríneos incluem todos os outros primatas. Também é um grupo que surgiu na Ásia. A linhagem que se divide primeiro ali dos aplorríneos é de um grupinho que hoje só tem 16 espécies, que são chamados de társios. São os bichos noturnos com um rabinho bem comprido, que tem uns olhos enorme, enorme, enorme. Eles comem insetos, vivem à noite, assim. São uns bichinhos muito bonitinhos e eles só existem hoje no Sudeste Asiático, tá? Mais uma evidência de que esse grupo tem uma origem ali no Sudeste Asiático. Todos eles, né? Você vê, os colugos são do Sudeste Asiático, os musarañas arborícolas, boa parte deles são do Sudeste Asiático, os lêmures, os fósseis mais antigos de lêmures são do Sudeste Asiático, os lores ainda vivem no Sudeste Asiático, pelo menos ali no sul da Ásia, e agora estou falando dos társios, que também são ali daquela região. E os demais aplorríneos são aqueles que pertencem ao clado chamado de simiiformes, ou seja, forma de símio. Qual é a definição filogenética dos simiiformes? O ancestral em comum mais recente entre qualquer macaco aqui do Novo Mundo, né, sei lá, um macaco prego, e um ser humano. E todos os seus descendentes, tá certo? Então, já entreguei que a primeira divisão, que separa, né, em dois grupos ali os simiiformes, são os macacos do Novo Mundo. Ou seja, todos os macacos aqui das Américas, tá? Que incluem uma gama gigantesca, acho que são 163 espécies. Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo. É chamado grupo dos Platyrrhini, ou seja, do nariz achatado. E aí você pode colocar ali praticamente todos os macacos que a gente vê aqui. Então são saguis, macaco prego, bugio, macaco barrigudo, macaco aranha, o acariz, macaco de cheiro, mico-leão, muriquis, cuxiús, e eles usam o rabo para se locomover. Essa é a característica principal dos macacos aqui da América do Sul, né? Usar o rabo como um quinto membro, né, digamos assim. Então, quer dizer, são os bichos que para nós, que somos brasileiros, são muito familiares, né? Pelo menos a maioria deles. Eu adoraria fazer um vídeo só sobre eles, talvez um dia eu faça. E esse grupo meio que já dá uma ideia muito interessante sobre a questão do termo macaco, né? Porque, não sei se vocês perceberam, salvo um ou dois ali, todos os outros, o nome popular é macaco. Macaco prego, macaco aranha, macaco barrigudo, macaco não sei o quê. E aí você tem o grupo irmão dos platyrrhíneos, que são os catarrhíneos. Eu tô falando de nariz, né? Vocês já sabem que rhine é nariz, então catarrhine é o quê? O nariz com catarro, né? Não, na verdade não, né? Cata vem do grego também, que quer dizer para baixo. Então seria nariz para baixo. Olha que interessante. E aí, esse grupo é o grupo que a gente chama de macacos do Velho Mundo. A primeira linhagem que se separa são os que a gente chama de cercopitecóideos, que são praticamente todo o grupo de macacos ali que a gente consegue ver da Ásia, da África. Você tem aqueles cólobos da África, você tem os langures também, os babuínos, os mandris. Tem o gênero macaca, inclusive é o único que chega na Europa, que são os macacos de Gibraltar, é a mesma espécie, que tem ali uma população bem pequenininha lá em Gibraltar. Você também tem macacos lá da Ásia, o násico, né, que é aquele macaco que tem o nariz super engraçado, enfim. E você vai ver que nenhum desses macacos usa o rabo para se locomover. Alguns ainda têm o rabo comprido, outros têm o rabo muito curtinho, e esses macacos do Velho Mundo são mais ou menos umas 138 espécies. Aí uma definição filogenética interessante de cercopitecoidea seria todos os primatas mais próximos de um babuíno do que de um chimpanzé, por exemplo, né? Então já separando ali em duas linhagens principais. O grupo irmão dos cercopitecóideos são os hominioideos, né? Então aí a gente já está falando do grupo dos macacos
sem rabo. Os primatas pertencentes a esse clado não possuem mais cauda, apenas vestígios embrionários ali, né, que desaparecem ainda durante o desenvolvimento. Então, você tem ali os gibões, que são mais ou menos umas 20 espécies hoje, que são ali também do Sudeste Asiático, e o grupo irmão dos gibões são os hominídeos. Os hominídeos, que hoje são só 8 espécies vivas, né? 3 de orangotango, 2 de gorila, o chimpanzé, o bonobo e o ser humano. Eu não vou ficar explicando aqui a evolução dos hominídeos, porque eu tenho 2 vídeos sobre isso. Na verdade, um deles, que é o primeiro, que eu explico sobre a origem e a divisão desses 4 gêneros, né? O gênero pongo, que são os orangotangos, o gorila, o gênero pan, que são os chimpanzés e bonobos, e o gênero homo, né? Que é o da nossa espécie. E aí depois as outras espécies de hominídeo também, tal, que já foram extintas, tal. Eu explico tudo lá, tá? Então não vou ficar explicando aqui. Mas só para vocês entenderem que tem ali, né, então, um grupo dos hominídeos, que são um dos grupos, inclusive, com menos biodiversidade atual, né? Então, esta é a biodiversidade de primatas que a gente tem hoje. E qual desses bichos a gente pode chamar de macaco? Aí é que vai a grande questão. Quais desses bichos as pessoas comuns costumam reconhecer como macaco? Eu diria que praticamente todos. Tá. Macaco é praticamente sinônimo de primata. Talvez algumas pessoas não identifiquem os strepsirríneos como macacos, né? Como eu falei, o lêmur é um bicho muito estranho, né? Ele tem aquele focinho comprido e tal. Os lores também, né? Não parecem tão macacos assim. Então aí os macacos seriam os aplorríneos. Outras pessoas também podem dizer que os társios, com aquele olhão, aquela orelha pontuda, tal, não sei o quê, estão mais para gremlin mesmo do que para macaco, então também não identificariam ele como macaco. O que sobra, então, os simiiformes. Então, os simiiformes, pelo nome também já dá para perceber, né? Ou seja, aqueles com forma de símio, a gente pode dizer que todos eles ali, qualquer pessoa que olhasse ia chamar de macaco, menos o ser humano. Mas qualquer outro ia chamar de macaco. Desde o macaco prego aqui das Américas, né? Ou o sagui, até um chimpanzé. A pessoa chamaria de macaco. Então, voltando para aquela questão de qual macaco a pessoa está se referindo, você tem, dentro de primatas, mais de 400 espécies aí. E se você pegar só simiiformes, você tem mais de 300 espécies. Ou seja, é muito macaco. Então, acabei de mostrar para vocês que eles são muito diferentes entre si, são linhagens diferentes e não dá para você simplesmente generalizar e colocar macaco como sendo uma coisa só. Em princípios evolutivos, não existe mais ou menos evoluído, e cada uma das linhagens vivas hoje, então, está igualmente adaptada ao meio. Algumas, por nossa causa, estão entrando em extinção, né? Então nós estamos mudando o meio que já não está mais tão adaptado para elas, mas em linhas gerais, quem está vivo é porque está bem adaptado. E teve sua história evolutiva à parte. Então, a história evolutiva de um babuíno é tão longa quanto a nossa, porque eles estão vivos até hoje. E aí você tem ali todas aquelas linhagens que vão levando até as espécies atuais, né? Vão se ramificando. E é exatamente por isso que os biólogos costumam falar que nós não viemos do macaco, e sim que nós temos um ancestral em comum com os macacos, né? Digamos assim. E aí também, qual macaco a gente tem ancestralidade em comum? Com todos eles. Só que com alguns nós temos mais proximidade do que com outros. Então, o grupo irmão vivo hoje dos seres humanos é o que inclui os chimpanzés e bonobos, né, que é o gênero Pan. Então, geralmente, quando alguém vem e fala, vocês falam que a gente veio do macaco, provavelmente é de um chimpanzé que essas pessoas estão falando. Elas estão mentalizando um chimpanzé, mas para elas o chimpanzé é macaco. E não é assim tão simples. Tanto é que, em inglês, há essa distinção entre monkey e ape, né? Então, os apes seriam os símios, são os hominídeos, né? Os apes seriam os hominídeos, macacos sem rabo. Que não tem uma tradução muito adequada para o português. Exatamente por isso, então, em inglês há uma menor confusão ali, quando você fala que o homem veio dos apes, ou alguma coisa assim, ou que o homem é um ape. Em português, a gente chama tudo de macaco. Mas provavelmente essa pessoa que vai falar aí, o ser humano veio do macaco, ela vai lembrar de um chimpanzé, provavelmente. Só que dificilmente ela vai verbalizar isso. Até por causa daquela imagem errônea lá da evolução da espécie humana, né? Que mostra lá o macaco curvado e depois vai ficando ereto e tal, não sei o quê. Geralmente aquela primeira imagem lá é de um bicho parecido com um chimpanzé. Obviamente, nós não viemos do chimpanzé. O chimpanzé está vivo até hoje, tem a sua linhagem evolutiva própria. Eu explico isso naquele meu vídeo da evolução dos hominídeos. Então, não faz sentido dizer que nós viemos do chimpanzé. Nós não viemos de um macaco atual. O chimpanzé veio da sua própria linhagem ali.
Nós temos um ancestral em comum com os chimpanzés, que dentre as espécies vivas hoje são, né, a linhagem mais próxima da gente, né, chimpanzés e bonobos. Agora vamos voltar aqui para a árvore evolutiva que eu mostrei para vocês. Quando você está falando que nós temos um ancestral em comum com os macacos, o que a gente está se referindo de fato a ancestral em comum? Eu já expliquei também em vários vídeos que é muito difícil de você determinar, quando você encontra um fóssil ou alguma coisa assim, qual é o ancestral em comum. A gente geralmente não se arrisca a falar que esse bicho ou aquele é o ancestral, salvo se a gente estiver falando de alguma linhagem que a gente tem um conhecimento muito grande. Mas vamos parar para pensar. Pega aí de novo a árvore evolutiva. Você tem ali todos esses grupos de primatas vivos hoje e seus respectivos ancestrais em comuns. Todos eles compartilhados com a gente, ou pelo menos aqueles, né, dos nós que estão sendo mostrados aí na árvore que está na tela para vocês. Esses bichos, que são os ancestrais em comum, desse monte de bicho que a gente chama de macaco hoje, como que a gente chamaria se a gente visse eles vivos hoje? Toda essa galera aí no meio do caminho, aliás. Todos esses bichos dessas linhagens. A gente está falando de macaco em tudo quanto é lado aqui. Se nós víssemos qualquer bicho do meio do caminho ali, e incluindo os ancestrais em comuns, a gente ia olhar para esses bichos e ia chamar do quê? De leopardo? A gente ia olhar para eles e ia falar, nossa, esse bicho é um tipo de guaxinim? Não. A gente ia olhar e ia falar, putz, isso aqui é um tipo de macaco. Então a gente pode dizer que os ancestrais em comum de todas essas linhagens seriam considerados macacos. Tá. Não? Acho que sim, não? O ancestral em comum entre humanos e chimpanzés não é conhecido, mas o fóssil mais antigo, que está mais perto ali do ancestral em comum, é o Sahelanthropus, que é um bicho muito interessante, que tem características mescladas ali entre as duas linhagens. Provavelmente ele está mais perto da linhagem humana, mas ele tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele tem o cérebro menor do que um chimpanzé e do que um ser humano. Então, quer dizer, as duas linhagens evoluíram para aumentar o tamanho do cérebro, só que de forma independente. Os chimpanzés na floresta e a nossa linhagem na savana. Mas as duas tiveram uma pressão seletiva para aumento do cérebro. Provavelmente, quanto mais complicadas ficavam as relações sociais entre eles, né? As relações sociais são uma força evolutiva muito maior para aumentar o cérebro do que a sobrevivência, por exemplo, para achar comida, essas coisas, tá? Mas enfim, o Sahelanthropus é esse bicho aí que não era tão parecido com o chimpanzé quanto algumas pessoas poderiam achar. Então o nosso ancestral comum com o chimpanzé não parecia objetivamente um chimpanzé. Na verdade, como há uma boa evidência de que o Sahelanthropus talvez fosse mais bípede do que um chimpanzé, é capaz até que o ancestral em comum entre chimpanzés e humanos tivesse essa característica em comum com a gente. Eles fossem mais bípedes e os chimpanzés que teriam ficado mais quadrúpedes por terem ido viver na floresta. É uma possibilidade, eu não vou ficar explanando ela aqui, até porque eu não sei até que pontos anda a aceitação dessa ideia. Mas é uma ideia interessante, né? Então o que acontece? O Sahelanthropus não é nenhum macaco atual. Se você visse um Sahelanthropus vivo hoje, você não ia olhar e falar assim, nossa, conheço essa espécie. Você ia olhar e achar ela muito esquisita. Porque não é um chimpanzé, não é um orangotango, não é um gorila, não é um ser humano, não é nada do que a gente conheça hoje. Porém, você ia olhar para um Sahelanthropus e você ia dizer o quê? É um macaco. Este bicho é um macaco. Então o que acontece? Nossos ancestrais diretos, eles seriam chamados de macaco até um determinado ponto em que passasse a ficar mais parecido com o ser humano. É por isso que, naquele meu vídeo lá do Somos Todos Macacos, eu falo que do ponto de vista cladístico, se você for usar o termo macaco para englobar todos os primatas, ou todos os simiformes pelo menos, você tem que incluir o ser humano como um macaco. Tá? Então, como um tipo de macaco. Então, tem até alguns livros que falam, né, o quinto macaco, ou então o macaco nu, alguma coisa assim, né? Ou seja, já levando essa ideia de que nós somos só mais uma espécie de macaco que existe no mundo aí, né? Enfim, como qualquer outro primata. Então, obviamente que do ponto de vista cladístico, se todos os primatas são macacos, menos a gente, isso vira um grupo parafilético, né? Se você não sabe o que é um grupo parafilético, vai no meu vídeo de cladística também, como eu tô indicando o vídeo hoje, hein? Mas, enfim, eu sou assim, eu já falei de muita coisa. Se você não conhece meu canal, é uma ótima oportunidade que você tem de ver vários vídeos meus. E o que acontece? Seria um grupo parafilético, que é um grupo não aceitável, né, do ponto de vista dos estudos de evolução, então aí estaria errado. Para o termo macaco ser válido, do ponto de vista cladístico, você teria que incluir o ser humano. Então o ser humano seria um tipo de macaco. Aqui eu vou dar um tempo, porque eu sei que existe uma questão social muito relevante e muito complexa no que diz respeito a esse lance de ser humano e macaco. Porque eu sei que há, eventualmente, o uso
de comparações entre humanos e macacos de forma pejorativa em algumas culturas, em alguns lugares do mundo. Em alguns lugares, até a comparação com macacos é considerada positiva, porque são animais muito ágeis, muito inteligentes, tal, considerado até sábio, mas aqui onde a gente vive, a gente sabe que essa comparação ela é pejorativa e que, ao contrário do que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando da espécie humana como um todo e dizendo que todos os seres humanos são um tipo de macaco, a gente sabe que, do ponto de vista social, infelizmente, a comparação de um indivíduo humano a um macaco, geralmente, ela tem um recorte étnico, racial, muito específico. Eu discuto um pouco disso naquele meu vídeo de 10 anos atrás. Eu acho que eu fui muito bem sucedido nessa minha discussão lá de 10 anos atrás, porque eu tive muito pouca reclamação e tive muito poucas críticas levantadas. Mas, mesmo assim, eu fiz um comentário fixado naquele vídeo para fazer mais ressalvas, justamente para evitar que o que eu estou explicando aqui possa ser utilizado de maneira errônea, né, para gerar um ruído de comunicação ou até uma certa desonestidade, para sustentar essa ou aquela ideia que, enfim, não tem absolutamente nada a ver com biologia. A espécie humana como um todo poderia ser considerada, né, um tipo de macaco e não apenas alguns grupos, como eu sei que tem gente por aí que ainda usa, né, dessa forma. Retomando, ou seja, nesse contexto, nós não viemos do macaco porque nós não derivamos de nenhum macaco atual, né? Nós não viemos do chimpanzé, nós não viemos do macaco prego, né, qualquer coisa dessas. Nós não viemos do macaco porque nós seríamos macacos. Então é que nem as aves, que são um grupo de dinossauros, né? As aves não vêm dos dinossauros. É mais acurado você dizer que as aves são dinossauros, porque de fato elas são. Então essa é a maneira mais acurada, né, mais correta de você se referir a uma ave, né? A ave é um dinossauro. Agora, obviamente que a ave descende de dinossauros também, até porque ela nunca deixou de ser um dinossauro. Então, dizer que nós somos macacos é algo que seria aceitável, que foi a minha conclusão lá naquele meu vídeo Somos Todos Macacos. Só que aí algumas pessoas podem chegar e falar assim, mas macaco não é um termo zoológico. Macaco é um termo coloquial, é um termo popular. E um termo popular não tem nenhum compromisso com evolução, com cladística, com grupo parafilético, com qualquer outra coisa. O macaco é primata não humano, ponto. Esse seria o entendimento coloquial do que é um macaco. Porém, o que a gente está tendo aqui é o encontro de dois mundos. O mundo coloquial, dizendo que nós viemos do macaco, perguntando se nós viemos do macaco, para entender um conceito científico. Ou seja, para que isto seja feito, você precisa definir o que é um macaco. E a partir do momento que um macaco é qualquer coisa que tenha cara de macaco, e isso inclui os ancestrais incomuns de todas as linhagens que a gente tem aqui até chegar no ser humano, então, se o ancestral em comum que nós temos com o chimpanzé era um macaco, então sim, a gente veio do macaco. Não veio de qualquer macaco. E esse é que é o grande ponto. Não veio do macaco. Preposição de mais o, né, no caso. Né? Então, artigo definido, né? O. Né? Então, do macaco. A gente estaria falando de um macaco. Então, sim, nós viemos de um macaco. Que seria aí esse ancestral em comum com os chimpanzés ali. Ou mesmo, algo mais próximo do Sahelanthropus, que talvez estivesse já dentro da nossa linhagem. Provavelmente aqueles bichos lá do comecinho também seriam identificados por nós como macacos. Então, sim, a gente pode dizer que a gente veio de um macaco. Né? Não especificamente do macaco, porque você tem que falar qual macaco você está se referindo. Descende de um macaco, sim. Então a gente veio do macaco. Veio de um macaco. Então, meio que eu tô, contradizendo uma série de colegas meus, biólogos, professores de biologia, etc., que ficam nessa de, não, nós temos um ancestral em comum, tal, não sei o que, com macaco. Porque o grande problema é definir macaco. Óbvio, a gente não descende de nenhum macaco atual. Mas se o ancestral em comum entre todas essas espécies a gente fosse chamar de macaco, então meio que, sim. Então a gente veio do macaco, veio dos macacos, sei lá, como você quiser chamar, porque afinal de contas são vários ancestrais em comum. Então, sorry guys, não queria ter que contradizer vocês ou gerar mais uma bagunça aí na cabeça dos alunos, digamos assim, mas se você for usar do ponto de vista semântico mesmo e analisar ali a árvore, meio que é isso. Então é por isso que eu falei que esse lance de, não, temos um ancestral em comum com o macaco,
é um pouco de um eufemismo. Por quê? Porque as pessoas leigas têm uma lógica linear da evolução e, de fato, elas podem achar que o que a ciência fala é que nós viemos de um macaco atual. E isso, de fato, nunca aconteceu. Aquela coisa idiota que eles falam de, nunca vi um macaco dar à luz a um ser humano. E se isso acontecesse, aí sim eu acreditaria em milagres, porque em nenhum momento a ciência evolutiva fala um absurdo desses, de que, de repente, um chimpanzé deu à luz a um ser humano. Não, não é assim. Agora, uma vez que a pessoa já entendeu que nós não descendemos de macacos atuais, dizer que a gente tem um ancestral em comum com o macaco ou com os macacos é um eufemismo. É um eufemismo. A gente é macaco. Se nós somos macacos, então a gente veio do macaco. Sim, a gente veio. Mas nós não viemos do macaco da forma como as pessoas leigas costumam interpretar. Mas se você for levar em conta todos esses apontamentos que eu fiz aqui, então a gente pode dizer com tranquilidade que sim, nós viemos de macacos. Porque ainda somos um. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa apresentação. É um título meio clickbait e tal. Como eu falei, nada que eu já não tenha falado antes. Eu vou deixar aqui nas telas finais 4 dos principais vídeos aí sobre esse assunto que eu já falei. Recomendo que vocês vejam, tá? São vídeos mais antigos, mas como eu falei, eu revi esses vídeos recentemente para fazer esse aqui e eu achei que eles estão muito bons ainda, dadas as ressalvas do ponto de vista social, que eu acho que são muito importantes, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço para vocês. Lembrem de clicar no link da Insider que está aqui embaixo, tá certo? E falou!